Olá, boa noite. Boa noite. João Dória, prefeito eleito de São Paulo, reafirma promessas de priorizar saúde e não aumentar nem impostos nem tarifas. Temer alerta que o alto índice de abstenção é uma forma de pressão por reforma política. PMDB e PSDB continuam sendo os líderes em número de prefeitos no Brasil. O PT, que era terceiro, despenca para a 10ª posição. E militares do Exército presos por assaltos usavam o telefone do serviço no Palácio do Planalto para combinar as ações. Você acompanha essas e outras notícias após um rápido intervalo. Até já. Receitas Digitais Bradesco, com Bela Gil. Oi! Se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital, tudo online. Você pode falar com seu gerente em horário estendido, tirar dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco, digital ao seu gosto. Quem tem paixão por comunicação sabe muito bem qual faculdade escolher. Aquela que prioriza a formação ética e humanística, sem deixar de lado vivência e experiência. Porque não basta estar preparado para o mercado. É preciso estar pronto para a vida. Se você quer se formar e transformar o mundo, faça Casper Libero. Vestibular 2017. Inscrições abertas. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. No Todo Seu desta segunda tem um bate-papo sobre inteligência emocional. Já que entramos no mês 10, nós vamos falar sobre o Outubro Rosa e a prevenção do câncer de mama. E tem musical. Quem vai deixar a noite mais animada é o Arlindo Cruz. Esse é uma enciclopédia do samba, junto com seu filho, Arlindo Neto. Todo Seu, nesta segunda, 10h30 da noite. Tô te esperando. Um dia após a vitória histórica no primeiro turno, o prefeito eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou algumas medidas, fez um resumo de como será seu governo e se declarou contra a reeleição. Dória garantiu que irá acabar com a chamada indústria da multa, que vai diminuir o número de secretarias e que em 2017 não vai cobrar taxas, tarifas ou impostos a mais. João Dória recebeu jornalistas no comitê de campanha nos Jardins. Primeiro prefeito de São Paulo, eleito no primeiro turno, Dória teve 53,29% dos votos válidos, 3.085.000 votos. Número que só foi superado pela soma de eleitores que não compareceram ou decidiram votar branco e nulo, 3.096.000. Para o tucano, este foi um recado das urnas. E um recado que serve para nós também, serve a nós como eleitos a responsabilidade de entender que a nossa gestão não pode fugir daquela plataforma que desde o início nós batemos, repetimos, aliás, como lembrou a deputada Luísa Erundina, como um mantra, né? Eu não sou político, sou gestor, sou administrador, sou trabalhador. E é exatamente isso que nós vamos fazer à frente da Prefeitura de São Paulo, tendo cuidado para fazer uma gestão eficiente, uma gestão compartilhada, coletiva, principalmente aos mais pobres. Na entrevista, ele afirmou que vai cumprir as principais promessas de campanha. Não tem partilha, não tem jogo perigoso, não tem esse jogo da velha política de ficar toma lá da cá. Não vai haver. Quero deixar claro isso, não só para vocês, como também para os vereadores que foram eleitos agora, que merecem o nosso respeito. Anunciou também que as velocidades máximas vão subir nas marginais já nas primeiras semanas do governo em janeiro e que não haverá mudanças nas outras vias da cidade. As velocidades nas marginais Tietê e Pinheiros será alterada. Nós vamos mudar para 90, 70 e 60. Nas demais vias públicas, expressas ou não, ruas, alamedas, avenidas, as velocidades serão mantidas como estão. Nós vamos acabar com a indústria da multa. Isso é uma obsessão da prefeitura atual pela multa. 13 milhões e meio de multas foram emitidas até 30 de julho deste ano. Isso é um número demasiado, não faz sentido. 12 milhões de habitantes, 13 milhões e meio de multas emitidas, R$ 1 bilhão de
faturamento, 13,5 milhões de multas até 30 de julho. A minha responsabilidade me dá o direito e me dá a oportunidade de afirmar que em 2017 não teremos nenhum aumento de impostos ou de taxas e nenhum aumento de tarifas. O novo prefeito anunciou que as subprefeituras da cidade passam a se chamar prefeituras regionais e que os prefeitos de cada região terão que ser moradores locais, ter ficha limpa e bom currículo. João Dória disse que não vai fazer loteamento desses cargos entre forças políticas. E também fez uma promessa, que vai cumprir os 4 anos de mandato e não vai tentar concorrer à reeleição. Fui eleito para ser prefeito de São Paulo e vou prefeitar. E sem reeleição também. Reafirmo o que disse durante toda a campanha. Sou contra pessoalmente a reeleição, não acho positivo dentro da política brasileira. Dória pretende definir os nomes de seus secretários até o dia 30 de novembro. A soma de votos nulos, brancos e abstenções superou o primeiro colocado na eleição para prefeito em 10 capitais. Porto Alegre, Porto Velho, Curitiba, São Paulo, Campo Grande, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Cuiabá, Aracaju e Belém. No Rio de Janeiro e em Belo Horizonte, chegou a superar os votos dos 2 primeiros colocados juntos. E o maior índice de abstenções, brancos e nulos, somados, foi registrado no Rio de Janeiro. 24,28%, praticamente 1 em cada 4 eleitores cariocas, não votou em nenhum candidato. O menor índice entre as capitais ocorreu em Manaus, 8,59%. Para o presidente Michel Temer, as abstenções dos eleitores pressionam por uma reforma política. Temer falou à imprensa no aeroporto de Assunção, no Paraguai, onde chegou no final da tarde para um encontro com o presidente Horácio Cartes. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o número de eleitores que não compareceu para votar em todo o país ultrapassou os 25 milhões. O percentual de 17,58% é superior aos pleitos municipais de 2012 e de 2008. Eu até devo registrar uma preocupação. Acabei de verificar o número imenso de abstenções, votos em branco e votos nulos, não é? O que revela, aqui eu ouso dizer, a indispensável necessidade de uma reformulação política no país, uma reforma política no país, algo que penso o Congresso Nacional vai cuidar com muita propriedade. Mais cedo, o presidente já tinha abordado o assunto em Buenos Aires, na Argentina, onde se encontrou com o presidente Maurício Macri. Ele disse que as abstenções eram um recado à classe política. Sobre o resultado do PMDB nas eleições, Temer lembrou que não participou de campanhas. E, questionado de por que foi votar ontem em horário diferente do divulgado para a imprensa, disse que surgiu um compromisso e negou que estivesse fugindo de manifestações. Dos 39 municípios da Grande São Paulo, 7 vão ter segundo turno. Nos outros 32, a eleição já está decidida. Veja quem venceu nas principais localidades. Em Cajamar, a eleita é Paula Ribas, do PSB, com 65,19% dos votos válidos. Em Cotia, a prefeitura é do PSD. Rogério Franco obteve 61,61%. São Caetano do Sul elegeu Auríquio, do PSDB, com 34,34%. Em Taboão da Serra, outro tucano, Fernando Fernandes, do PSDB, com 53,77%. No total, o PSDB ficou com 9 prefeituras, o PR com 5. O PRB levou em 4 localidades, seguido pelo PSB e pelo PTB, que venceram em 3. Já o PV e o PSD ganharam em 2 cidades, e com uma prefeitura estão o PMDB, o PTN, o Solidariedade e o PT. O único local onde o Partido dos Trabalhadores venceu no primeiro turno é Franco da Rocha. Lá, o prefeito Kiko foi reeleito para mais 4 anos, com expressivos 73,41% dos votos. Mas o PT perdeu em redutos importantes da Grande São Paulo, como Guarulhos, Osasco e São Bernardo do Campo. Em 2 municípios, o PT ainda tem chances no segundo turno. Em Santo André,
O tucano Paulo Serra, do PSDB, ficou com 35,85% dos votos e vai disputar a vaga com o atual prefeito, Carlos Grana, do PT, que teve 20,28% dos votos válidos. E em Mauá, Átila Jacomussi, do PSB, que teve 46,73%, vai tentar superar o atual prefeito, o petista Donizete Braga, que teve 22,95% no primeiro turno. Pelos resultados apurados ontem, PSDB e PSD aumentaram o número de prefeituras. O PT despencou e amargou a maior derrota eleitoral. O PMDB continua tendo o maior número de prefeitos. Em 2012 tinha 1.015 e agora tem 1.027. O PSDB tinha 686 e agora terá 791. O PSD comandava 495 prefeituras e agora comandará 537. O PP tinha 474 e agora terá 494. O PSB tinha 434 prefeitos e caiu para 412. O PDT tinha 304 e agora vai para 334. O PR passou de 274 para 294 prefeituras. O DEM tinha 276 e agora terá menos, 265. O PTB passa de 298 para 261. O PT foi o maior perdedor. O partido tinha 630 prefeituras e agora perde mais da metade e terá 256 prefeitos pelo país. PPS tinha 122 e agora terá 118. PRB tinha 79 e terá 104. PV tinha 99 e agora 100 prefeituras. PSC tinha 82 e agora 87. PCdoB tinha 51 e agora passa a ter 80. O Solidariedade elegeu 62 prefeitos na primeira disputa municipal. Também estreando na eleição municipal, a Rede terá 5 prefeitos pelo país e o PSOL, que tinha 1, agora terá 2. E a falta de votos do PT atingiu até um filho do ex-presidente Lula, que não conseguiu se reeleger vereador em São Bernardo do Campo. Marcos Cláudio Lula da Silva recebeu 1.504 votos. Ele se elegeu vereador em 2012 com 3.882 votos. Na primeira tentativa, em 2008, foi impedido de assumir porque Lula ainda era presidente da República. E direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o desempenho do PT nas eleições municipais. A eleição municipal de 2016 enfiou o PT num túnel do tempo. Em número de prefeituras, o partido ficou mais ou menos do tamanho que tinha em 2004, um ano antes do mensalão. Depois de 13 anos no poder federal, o PT recuou nos municípios 12 anos. A derrota em São Paulo para um candidato do arquirrival PSDB potencializou o desastre petista. Numa linguagem compatível com o cenário de terra arrasada, pode-se dizer que o PT sofreu nas urnas uma perda total e não dispõe de um seguro. O partido não receberá seu patrimônio de volta, terá de se reconstruir do zero. Um bom começo seria o PT realizar uma boa e sincera autocrítica, algo que o partido ainda não parece disposto a fazer. A eleição municipal anterior tinha ocorrido em 2012. O Brasil mudou muito desde então. Em 2013, a insatisfação ganhou as ruas e o PT perdeu o monopólio do asfalto. Em 2014, começou a andar a Lava Jato. O PT e seus aliados foram para a cadeia. Em 2015, o derretimento da economia virou recessão. Dilma foi posta no olho da rua. É como se o PT tivesse feito uma declaração de amor ao caos. As urnas de 2016 mostram que o partido foi plenamente correspondido. Boa noite. E a partir de 2017, a Câmara Municipal de São Paulo terá 22 novos vereadores. A taxa de renovação foi de 40%, índice igual ao da eleição de 2012. O PSDB e o PT são os partidos com mais lugares na composição da Câmara Municipal. Mas agora houve uma inversão. Dos 55 vereadores, 33 foram reeleitos. E o PSDB passa a ser o partido com o maior número de cadeiras aqui na casa, superando o Partido dos Trabalhadores. Os tucanos ganharam 3 vagas, passando de 8 vereadores da atual legislatura para 11.
Já o PT, que tem 10 cadeiras, perdeu uma e passou para 9. O PRB, o PSD, o DEM e o PR garantiram 4 vagas cada um. O PSB, 3. O PMDB, o PPS, o PSOL e o PV, 2 cadeiras. E outros 6 partidos obtiveram uma vaga cada. Eduardo Suplicy, do PT, foi o mais votado. O ex-senador obteve 301.446 votos, mais que o dobro que o segundo colocado, e se tornou recordista histórico na eleição para vereador. Milton Leite, do DEM, foi o segundo com mais votos. Entre os 10 mais votados também estão Trípoli, do PV, Conte Lopes, do PP, Mário Covas Neto, do PSDB, Eduardo Tuma, também do PSDB, Adilson Amadeu, do PTB, Souza Santos, do PRB, Ricardo Nunes, do PMDB e Celso Jatene, do PR. Outro dado que chamou a atenção foi o número de mulheres eleitas, que mais do que dobrou. A partir de 2017, serão 11 vereadoras, 20% da Câmara. Atualmente, são apenas 5 mulheres. É importante destacar, ainda estamos abaixo do percentual preconizado pela ONU como um percentual que minimamente expresse, em termos democráticos, uma diversidade de gênero dentro de um coletivo parlamentar. A ONU fala em 30%, a gente atingiu 20% na cidade de São Paulo, mas não podemos deixar de comemorar este resultado. Agora vamos ver como ficou a eleição em algumas cidades do interior de São Paulo. Campinas já tem prefeito eleito. Jonas Donizete, do PSB, foi reeleito com mais de 65% dos votos. Santos também reelegeu o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, com quase 78% dos votos. Presidente Prudente também já tem prefeito eleito. É Nelson Bugalho, do PTB, ele teve mais de 29% dos votos. São José dos Campos, o prefeito escolhido foi Felício Ramute, do PSDB, com mais de 62% dos votos. São José do Rio Preto também tem prefeito eleito. É Edinho Araújo, do PMDB, com mais de 52% dos votos. Mogi das Cruzes, o eleito é Marcos Melo, do PSDB, com mais de 64% dos votos. Em Bauru, vai ter segundo turno e a disputa é entre Gazeta, do PSD, com mais de 45% dos votos, e Raul, do PV, com quase 31%. Ribeirão Preto também terá mais um turno e a corrida pela prefeitura ficou entre Duarte Nogueira, do PSDB, com quase 40%, e Ricardo Silva, do PDT, com 28%. Em Sorocaba, o segundo turno será entre Crespo, do DEM, que teve 45% dos votos, e Raul Marcelo, do PSOL, com 25%. 7 capitais reelegeram seus prefeitos no primeiro turno. Em Boa Vista, Tereza Surita, do PMDB, com 79%. Em Salvador, ACM Neto, do DEM, com 74%. Em Natal, Carlos Eduardo, do PDT, com 63%. Em João Pessoa, Luciano Cartacho, do PSD, com 60%. Em Rio Branco, Marcos Alexandre, do PT, com 55%. Esta foi a única capital em que o PT reelegeu o prefeito. Em Palmas, Amastá, do PSB, com 52%. E em Teresina, Firmino Filho, do PSDB, com 51%. E outras 18 capitais do país terão segundo turno. Em Aracaju, a disputa será entre Edivaldo Nogueira, do PCdoB, que teve 39%, e Valadares Filho, do PSB, que registrou 38%. Em Belém, o atual prefeito Zenaldo Coutinho, do PSDB, teve 31% e vai enfrentar o deputado federal Edmilson, do PSOL, que teve 29%. Em Belo Horizonte, João Leite, do PSDB, teve 33% e Calil, do PHS, teve 27%. Em Campo Grande, Marquinhos Trade, do PSD, teve 35% e enfrentará Rose Modesto, do PSDB, com 27%. Em Cuiabá, a disputa será entre Manuel Pinheiro, do PMDB, que teve neste primeiro turno 34%, e Wilson Santos, do PSDB, que teve ontem 28%. Em Curitiba, Rafael Greca, do PMN, teve 38% e vai enfrentar Neile Prevot, do PSD, que teve 24%. Em Florianópolis, Jean Loureiro, do PMDB, que teve 40%, vai enfrentar Ângela Amin, do PP, que teve 25%.
Em Fortaleza, o atual prefeito Roberto Cláudio, do PDT, com 41%, vai concorrer com o capitão Wagner, do PR, que teve 31%. Em Goiânia, Iris Rezende, do PMDB, que teve 40%, vai disputar com Vanderlan, do PSB, que registrou 32%. Em Macapá, o atual prefeito Clécio, da Rede, teve 44% e enfrentará Gilvan Borges, do PMDB, que teve 26%. Em Maceió, Rui Palmeira, do PSDB, tenta a reeleição. Ele teve 47% dos votos e vai enfrentar Cícero Almeida, do PMDB, que teve 25%. Em Manaus, o tucano Arthur Neto também tentará se reeleger. Ele teve 35% e vai enfrentar Marcelo Ramos, do PR, que teve 25%. Em Porto Alegre, a disputa será entre Nelson Marquesan Júnior, do PSDB, que teve 30%, e Sebastião Melo, do PMDB, que teve 26%. Em Porto Velho, o confronto será entre o Dr. Hildon, do PSDB, que teve 27%, e Léo Moraes, do PTB, que teve 26%. No Recife, o atual prefeito Geraldo Júlio, do PSB, teve 49% e vai enfrentar João Paulo, do PT, que teve 24%. É a única capital em que o PT disputa o segundo turno. No Rio de Janeiro, vão se enfrentar Marcelo Crivella, do PRB, que teve 28%, e Marcelo Freixo, do PSOL, que teve 19%. Em São Luís, o atual prefeito Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, teve 46% e vai enfrentar Eduardo Brade, do PMN, que teve 21%. Em Vitória, Luciano, do PPS, também tenta a reeleição. Ele teve 44% e enfrentará Amaro Neto, do Solidariedade, que teve ontem 35%. Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, apresenta ao STF denúncia contra o senador Fernando Bezerra, do PSB, por crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Segundo a acusação, Bezerra recebeu 41 milhões em propina de dinheiro desviado da Petrobras. Ele nega. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Alckmin teve estrondosa vitória com Dória. Larga na frente para 2018, mas terá que torear egos e apetites do PSDB, o grande vencedor dessa eleição. Alckmin tem o PSB do seu vice, Márcio França, como alternativa e espantalho para impor-se no tucanato. Aécio ainda comanda o partido e se fortalece se João Leite vencer em Belo Horizonte. Serra, que não desiste nunca, a revelia do PSDB perdeu com Matarazzo e Marta. Muito dependerá dos rumos da Lava Jato. Os camburões da Lava Jato têm mantido fechadas as portas do lado direito. Marcelo negocia delação. Se quiserem saber o que ele sabe, indicam planilhas e dados da Odebrecht, baixas para 2018 serão ampliadas. Grande derrotado, o PT já chegou às urnas encolhido. Disputou 1.000 prefeituras menos do que 2012 e perdeu 60% das suas 644 prefeituras. Derrota antecipada pelo desastre econômico. Desastre antecedido e inflado pelo desastre ético e político. O PT fez o que por décadas mostrou o que os demais faziam. Por isso, agora pagou o dobrado pelo mesmo que os demais compram ou vendem. O PT se queixa. Instituições da chamada grande mídia têm lado. Enquanto magnificam erros do PT, escondem ou minimizam erros de aliados tradicionais. E onde está a novidade? Por que, em 13 anos do poder, o PT não convocou a sociedade para, ao menos, debater regulação econômica que impeça tais monopólios no setor? Porque apostou na conciliação com quase tudo e todos, e nisso PMDB e similares são insuperáveis. Há outro grande vitorioso, votos brancos e nulos ganharam de Haddad. Dória venceu anunciando não ser político. Por 11.147 votos, Dória perdeu para abstenção, brancos e nulos. Estes somados, 38,5% dos paulistanos disseram não à política. No Rio, 42,5% disseram não à política. Boa noite. Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo Tribunal Federal a abertura de um inquérito para investigar o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná, na Lava Jato. Zeca é filho do ex-ministro José Dirceu, preso na investigação na operação. Preso e investigado na operação. Os procuradores suspeitam de lavagem de dinheiro com base no principal inquérito da Lava Jato. O pedido de investigação é sigiloso e será analisado pelo ministro Teori Zavascki. O deputado Zeca Dirceu ainda não se manifestou.
2 soldados e um cabo do Exército presos em Brasília, suspeitos de assalto, usavam telefone da Presidência da República, onde faziam guarda para combinar os crimes. Gravações obtidas pela polícia mostram os homens combinando detalhes dos crimes pelo ramal da guarita da presidência. Um deles orienta o outro sobre qual roupa devem usar para não levantar suspeitas. Bora fazer o bagulho certo, pô, entendeu? Sem deixar pista pra ninguém, tá ligado? Traz a camisa sobrando de outra cor, entendeu? E guarda do serviço, pô, entendeu? Já evita fofoca dos caras. Os caras estavam com camisa de tal, entendeu? Já traz outra camisa então, negão. Traz uma blusa social, camisa sem manga, ou com manga curta, qualquer um, moço. Traz qualquer um, não precisa estar os 3 igualzinho não. Nesta outra conversa, um deles alerta para o uso do ramal do trabalho. Já falei pra vocês, vamos parar com essa de ficar ligando na do ramal aqui, negão. Quer falar? É privado. Os 3 militares do Exército, que têm entre 20 e 21 anos, foram detidos no sábado com celulares e outros objetos roubados, dinheiro, armas, distintivos do Gabinete de Segurança Institucional e maconha. Segundo a polícia, que não divulgou as identidades dos presos, o grupo usava pistolas e munições das Forças Armadas nos assaltos. Pelo menos 6 pessoas assaltadas no distrito de Ceilândia já reconheceram os suspeitos. De acordo com o registro policial, os homens admitiram que, abre aspas, saíram para fazerem umas correrias, que seriam arrastões, fecha aspas, e que depois retornaram para o trabalho. Em nota, o Gabinete de Segurança Institucional confirmou a prisão de 3 militares encarregados da segurança de instalações da Presidência da República. Informou que eles estão presos no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília e que o fato está sendo apurado pelo gabinete e também pelo Comando Militar do Planalto. Ainda segundo o texto, os homens devem ser afastados da corporação para responder pelos crimes na Justiça Comum. A semana começou chuvosa em todo o estado de São Paulo e as temperaturas caíram bastante. E vem mais frio por aí, porque aqui na capital a madrugada pode ser ainda mais gelada. Vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Segundo os meteorologistas, o sol só vai voltar a aparecer aqui na capital paulista a partir de quarta-feira. Para amanhã, a expectativa é de abertura de sol apenas no centro-oeste do estado. Em todas as outras regiões, por causa de áreas de instabilidade associadas a um sistema de baixa pressão atmosférica que estão se espalhando sobre o estado, o tempo vai ficar fechado. A temperatura cai bem em relação à última semana e faz friozinho ao amanhecer. Em Marília, teremos mínima de 16 e máxima só de 25 graus amanhã. Em Barretos, não vai fazer mais que 24 graus. Já aqui na faixa leste, o predomínio amanhã é de céu nublado, com chuviscos, por isso as temperaturas não sobem muito. Em Caraguatatuba, máxima só de 20 graus amanhã. Vamos ver como fica o tempo aqui na Grande São Paulo? Olha só, nessa madrugada teremos mínima de 14 graus e máxima amanhã à tarde só de 19 graus. Na quarta-feira o dia ainda fica friozinho, com máxima de 20 graus, mas já teremos algumas aberturas de sol. E aí, na quinta-feira, o tempo muda mais. A máxima prevista é de 26 graus, com chuvas pontuais. E nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite, até amanhã, Gabriel. Tchau, Tássia, até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente semana, uma ótima noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. A gente se vê amanhã, 10 horas, hein? Até lá. Matérias especiais e comentários do universo esportivo você confere no Gazeta Esportiva. Nesta terça, 6 da tarde. Assista agora, Todo Seu.